Bom, boa noite a todos e todas. Estamos aqui reunidos mais uma vez com o grupo de estudos Corpo e Interseccionalidade do IFRJ Paracambi. A gente vem, desde maio do ano passado, se reunindo semanalmente, discutindo textos, filmes, recebendo diferentes convidados e convidadas para falar de diferentes temáticas que são interseccionais, questões ligadas à classe, raça, sexualidade, gênero, encarceramento, enfim, uma série de pautas que a gente vem pensando, e o corpo, né, também como uma questão aí fundamental. E a gente tem um desafio novo nesse momento, enquanto instituições de educação, que a gente está tendo que enfrentar ou lidar com uma escola com outra corporalidade, uma escola com menos corpo em muitos sentidos, né? Quase que uma escola sem corpo, que é para mim o termo que descreve um pouco mais precisamente o que a gente está vivendo, porque já é essa mediação com as telas, né? Sempre as telas como mediação, e a gente não tem mais aquele espaço em comum de convivência, enfim, que era o próprio prédio físico, né? Então, essas transformações que a gente está vivendo nesse momento, elas demandam muito da gente, né? E uma das coisas que a gente falou já durante a pandemia nesse grupo era um pouco isso. A gente estava aqui estudando, pegando pistas, reflexões, tentando aprofundar algumas coisas para navegar nesse caos que é a nossa realidade. E aí, enfim, nesse contexto todo, a gente pensar e intervir sobre a nossa própria saúde, que é mental, que é corporal, que tá ligada ao funcionamento da própria sociedade, né? Não existe bem-estar ou sofrimento psíquico fora dessa sociedade, né? A gente está inserido nela, e acho que é um pouco sobre isso que a gente vai poder conversar hoje com o professor André de Santana, que é um querido amigo, que tem aí a formação na psicologia, hoje está lá seguindo com o doutorado dele na UERJ, no laboratório de História e Memória. Acertei? História e Memória da Psicologia. História e Memória da Psicologia, lá na UERJ, que é um espaço bastante interessante. Enfim, sou suspeito para falar, tenho um vínculo ali também muito especial. E professor hoje da Estácio, também Isso. professor dos cursos, né? Depois você pode também comentar um pouco sobre que proposta é essa que você está pensando, que acho que é um pouco isso também, né? O que dá base para esse curso que você também está oferecendo. Enfim, falar do seu trabalho, né? Você está aqui enquanto um profissional da saúde, da ciência, e uma pessoa, um corpo aí do outro lado que também fala e escuta, e é essa troca aí que a gente vai ter agora. E, enfim, sou muito grato aí pela sua presença hoje aqui com a gente, e também por todos que já estão aqui, enfim, outras pessoas que podem chegar, se agregar. A gente vai, então, acolher aí um tempo de fala do André, e, na sequência, a gente também fica livre para intervir, colocar nossas perspectivas, questões, dúvidas, críticas. É isso, André, a palavra está com você. Beleza. Pedro, antes de mais nada, te agradecer, né, pelo espaço. Não sei se está muito, se está algum barulho aí, vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Eu te ouço bem. Ah, ótimo. Então, beleza. Então, agradecer aí novamente pela generosidade do convite, por esse encontro que já não é a primeira vez, né, que a gente tem a oportunidade de sentar juntos para refletir, né, muitas vezes, acho que mais vezes, sobre a questão mais ampla, a questão indígena, que tem sido o tema da minha pesquisa desde o mestrado e agora também no doutorado. E, nessa ocasião, Pedro sugeriu como um tema possível, né, conversando sobre saúde mental e racismo, né, acho que é um tema bastante amplo, que dá para a gente pensar muitas coisas, e eu espero, de alguma forma, poder contribuir, né, com esse bate-papo.
Eu começaria, então Pedro já me apresentou, acho que está perfeito, né? Não tenho nada para acrescentar, né, ao que ele já disse. O primeiro movimento que eu gostaria de propor a vocês, que estão presentes nesse bate-papo, né, e aí eu sei que é um desafio sempre para falar numa hora como essa, porque eu preciso concorrer, às vezes, com o WhatsApp, concorrer, às vezes, com outras inúmeras demandas da gente, né? Mas eu queria destacar para vocês, né, qual é a importância da gente tratar desse assunto, desse tema. Qual é o lugar desse tema em meio a tudo isso que a gente está vivendo, esse turbilhão que fora o ano 2020, né? Pensar saúde mental e racismo. O primeiro destaque, que eu acho que é quase que um clichê, né, mas que precisa ser dito, é pensar o tema da redação do Enem ontem, a despeito dos múltiplos olhares que o tema da redação do Enem pode despertar, né, considerando a amplitude de questões tão fundamentais a serem tratadas. A redação do Enem ontem trouxe como proposta o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, né? Acho que vale a gente considerar, sim, que em meio à pandemia de Covid-19, do novo coronavírus, que trouxe de modo tão assombroso no país mais de 200 mil mortes confirmadas, né? A OMS já tinha dito em 2020, no mês de maio, não é? Ela alerta para o risco global de uma crise de saúde mental, não é? Então, se de algum modo o tema da redação do Enem ele pode ser muito amplamente debatido diante de outras possibilidades, de alguma maneira a gente precisa considerar que essa questão também é uma questão frente àquilo que a gente está vivendo. Há quem diga que a situação de distanciamento social, insegurança, medo, ela potencializa algumas questões. Por outro lado, eu gostaria de indicar o quanto que ela desvela também muito daquilo que a gente, enquanto sociedade, atravessa, né? É curioso porque, numa hora como essa, a gente viu no Brasil, nos Estados Unidos, no início ainda da pandemia, o pessoal estocando álcool gel, né? Faltou álcool para a gente comprar na farmácia. Até hoje eu estou me perguntando por que o pessoal estava estocando papel higiênico, mas também estocaram papel higiênico no início. E aí foi uma loucura, porque a gente via, enquanto muita gente, né, tinha material estocado em casa, outros não possuíam nada, né? E isso é muitas vezes avaliado e visto como um problema individual. É curioso, não é? Porque é mais ou menos como acontece às vezes que a gente assiste pela TV, a gente vê lá nos Estados Unidos, sei lá, um sujeito que vem com uma barba comprida, seguindo todos esses estereótipos e preconceitos, não é? De repente, de algum país do Oriente Médio, e se ele vem com uma metralhadora no meio da rua, imediatamente os jornalistas vão dizer que é um terrorista. No entanto, se ele é um cidadão branco, né, com uma metralhadora nas ruas, na pior das hipóteses, vão dizer que ele é um doente mental. Tem me chamado a atenção o quanto que a doença mental se tornou um código, não é, para individualizar certas questões que afloram e que brotam a partir da nossa estrutura social. Não é? A gente viu isso acontecer no Brasil. Não é? O camarada que destratou um entregador em São Paulo, imediatamente surge ao lado de um diagnóstico. Aquela moça também que numa padaria, não é, fala absurdos para o atendente, imediatamente ela vem com uma receita dizendo que estava tomando remédio, tomando psicotrópicos. É curioso como é que a branquitude, de modo geral, quando ela expressa um comportamento que é característico da estrutura social vigente,
isso logo vem justificado de um laudo, né, de certo adoecimento mental. Enquanto que o outro, não é, então, o outro é sempre caracterizado, e esse outro, às vezes, é a sociedade do outro, né, a cor do outro, é classificado como sendo violento, como sendo em si. Né? Essa é uma coisa que tem me chamado bastante atenção. Mas, bom, a questão e o desafio da saúde mental está colocado para esse tempo que a gente está vivendo, e eu resgato um dado de 2019, né, que foi noticiado em 2019, falando também sobre a saúde mental da população negra, que, segundo os dados do Ministério da Saúde, não é, o risco de jovens entre 10 e 29 anos de cometerem suicídio era 45% maior do que entre jovens pretos e pardos, era maior do que entre jovens brancos. Enquanto que o índice de suicídio indicado nesse levantamento noticiado pelo Ministério da Saúde em 2019, entre a população branca, ele veio reduzindo, ocorreu um aumento, não é, do risco de suicídio na população negra. Lembrando ainda que, se for, no caso, um homem, o risco ainda era maior, 50% mais, né, de cometer suicídio que na população branca. É curioso que, quando a gente está pensando no adoecimento mental, é preciso compreender que a população negra ela ainda sofre, ainda mais, não é, do que o restante da população. Não é? Eu diria mais do que isso. É importante destacar como a população não branca ela sofre ainda mais com esses indicadores. Lembrando que em 2018 já havia uma indicação que, e aí um recorte novamente, a taxa de suicídio entre indígenas, entre a população indígena, isso 2018, era 3 vezes superior do que a média do país. O que eu fico me perguntando é, frente a esse cenário, não é? Frente ao cenário que nós estamos vendo, e eu falava ainda há pouco que, se diante da pandemia de Covid-19, a gente tem mais de 200 mil mortos no Brasil, a pergunta que fica ainda para a gente é: quantos desses mortos eram negros? Quantos negros morrem? Porque um indicador que já aparece nos Estados Unidos é que, sim, a população negra tem sofrido ainda mais diante desse cenário da pandemia. Eu acho, Pedro, que eu devo ter mencionado aqui, numa outra ocasião que a gente conversou, um conto do Lia Couto, aquele texto dele, Os Fios da Miçanga, em que ele fala: o mendigo sexta-feira vai ao Mundial. E aí ele conta a história, não é, de um morador de rua que ficava à frente de uma loja que vendia TVs na época da Copa, e o dono da loja manda a polícia tirá-los de lá. E ele insiste que queria ficar ali na calçada vendo os jogos que passavam nas TVs da loja, porque ele dizia que ele e os amigos se encontravam ali para torcer, e que, se eles não torcessem, o time não iria bem. Pois é, na insistência dele não sair, a polícia vem e bate neles todos, e a narrativa do conto acontece no hospital. O próprio Sexta-feira vai falando com um médico, e o médico vai fazendo esse papel da escuta para esse sujeito já com um corpo marcado de tantas dores. E ele se recusa a ir para o raio-x. Mas ele fala para o médico o seguinte: eu gosto muito de futebol, doutor. E o momento que eu mais gosto do futebol é aquele momento que o jogador está avançando com a bola e o outro vem e dá um carrinho nele, acerta ele, ele rola no chão, e o juiz apita e para o jogo, e os olhos do mundo se voltam para aquele corpo caído no chão. Ele diz: muitas vezes por causa de uma dor fingida, né? Porque às vezes o jogador simula, e ele imediatamente vai dizer assim: sabe, doutor, por que eu gosto disso? Porque eu fico pensando quantas vezes ou quantos gols eu teria feito se alguém parasse o jogo
nas pancadas que eu já recebi. E aí ele vem dizendo que na hora que ele apanha, na hora que ele sofre, ninguém para o jogo, ninguém apita. E aí ele continua e ele diz assim, eu tive um sonho, o texto termina meio que um sonho de sexta-feira. E no sonho de sexta-feira, o que acontece é que ele vem avançando com a bola, ele está no jogo agora, ele não está mais assistindo, ele está com a camisa do time, ele está com a bola no pé, e aí vem o outro jogador e o acerta. E aí o juiz, ao invés de parar o jogo, veja só o que acontece, o juiz parte para cima dele, e é o próprio juiz que começa a dar pontapés no sexta-feira, começa a chutá-lo. É impressionante como é que o sonho de sexta-feira ele não é um sonho apenas que fala de um devaneio, mas o quanto que ele desvela uma certa sociedade. Porque nessa sociedade, sim, a população negra ela sofre ainda mais e ninguém paga o jogo por causa disso. E muitas vezes aqueles que deveriam fazer o papel de tornar possível a justiça são justamente estes que perpetuam as desigualdades. A gente fala isso de olho não só no judiciário, mas também na própria estrutura policial brasileira, não é? Que reproduz desigualdades que têm raízes, não é, no nosso processo de colonização. Eu acho que é fundamental resgatar isso. Não é? Eu poderia falar tanto da questão do sexta-feira, do texto do Mia Couto, mas eu poderia falar dessa sensação do corpo negro a partir de um texto, não é, muito interessante do Cruz de Souza, não é? O Emparedado. E no finalzinho do texto, ele vem falando de um jeito visceral. Não é? Cruz de Souza, um poeta muitas vezes ignorado, né, na nossa literatura, mas fundamental, poeta negro, e ele vai dizer de um sentimento que a gente vai identificar em muitos corpos negros nessa experiência de sufocamento. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás ansioso, aflito, numa parede horrenda, incomensurável, de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares, enfim, para trás, ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível. Parede de imbecilidade e ignorância. Te deixará num frio espasmo de terror absoluto. Ora, falar, portanto, de sofrimento psíquico e racismo é falar dessa sensação de sufocamento que o Cruz de Souza descreve tão bem, que é feito não só do preconceito, mas é feito também da ignorância, mas é feito dessa sensação que nos restringe, nos limita. E às vezes eu fico me perguntando o que se faz para escapar disso. Porque pensar qual é o impacto do racismo na saúde mental precisa ser não só uma descrição do sofrimento, mas precisa também ser uma identificação de saídas, pelo menos é o que me parece. Não é? Eu me lembro do álbum, né, do Emicida, que saiu ano passado, Amarelo, 2019, né, e em que ele vai resgatar uma frase de uma música do Belchior, não é? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
de alguma maneira, parece-me, né, que o Emicida resgata no álbum, que foi um emblema importante, não só para o ano de 2019, para a gente pensar, nos ajudou a pensar a saúde mental também, e a população negra, mas é também um indicador de resistências possíveis. Não é? No documentário do Emicida, É Tudo Para Ontem, ele vai destacar uma frase de um ditado iorubá em que ele afirma: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Talvez a fala desse ditado iorubá, resgatado no documentário do Emicida, lembre para a gente que existem questões do passado que ainda gritam, que ainda exigem, que ainda demandam o nosso olhar no tempo de hoje. E que existem movimentos fundamentais que nós podemos fazer hoje que funcionam não só para ressignificar o presente e indicar outros futuros possíveis, mas que também são questões que demandam hoje resposta para aquilo que vivemos, para aquilo que os nossos ancestrais viveram. É fundamental lembrar, então, e resgatar essa figura de Exu nas religiões de matriz africana, como sendo justamente esse orixá da comunicação e da linguagem, a ideia desse mensageiro entre os seres humanos e divindades. Ora, a linguagem é muito cara para a psicologia, não é? A linguagem é fundamental na psicologia. Como já tem se colocado, a própria psicoterapia, conforme emerge na psicanálise, o movimento lá feito por Freud e Breuer, ela acontece, como muito bem coloca o Lucas, né, psicólogo lá da UF, não é, quando uma mulher, não é, olha para um homem branco no seu lugar de suposto saber e diz para ele: olha, encontre o seu lugar de escuta para que eu encontre o meu lugar de fala. Portanto, a psicoterapia, a psicanálise, a própria psicologia, ela surge como um espaço em que é possível que algumas vozes que não estavam sendo ouvidas possam ser ouvidas. Naquele momento, o grande desafio, não é, enfrentado pela sociedade ali naquela virada do século XIX, não é, se constituía justamente de um adoecimento que acometia o corpo, mas que tinha a sua origem no psiquismo. Essa doença que desafiava o saber médico encontrava, então, uma medicina que se fechava para a escuta do sintoma do paciente, porque ela não se inclina a perceber que talvez a resposta não estivesse nela, na medicina, mas estava, sim, na voz do paciente. Era preciso ouvir o sintoma para ouvir o mundo que o produzia. Esse era o grande desafio. Ora, talvez pensar a saúde mental e a população negra nos tempos de hoje, em pleno século XXI, no ano de 2021, nesse mundo pós-pandemia, também será escutar o sintoma para escutar o mundo que o produz. Porque, sim, o racismo, tal como nós o conhecemos, primeiro, ele não deixou de existir, ele ainda está entre nós. Ele continua em operação, definindo lugares, definindo quem vive e quem morre, definindo quem é descartável, definindo aquilo que é belo e o que é feio, definindo quais são os corpos perigosos. Ora, esse racismo que ainda está entre nós, ele segue matando de múltiplas formas, porque ora ele mata o corpo fisicamente, ora ele o mata subjetivamente. Portanto, pensar os múltiplos efeitos do racismo é pensar também as múltiplas formas de não morrer. Por isso é, talvez, ainda importante, né? Eu acho que eu estou falando mais, Pedro, do que eu planejava,
destacar em 3 tempos, muito rapidamente, alguns dos desafios, não é, que a gente tem para pensar, portanto, essa questão da saúde mental e o racismo. Eu apontaria, num primeiro instante, esse caminho, em primeiro lugar, do banzo à doença mental. Lembrando aí essa expressão banzo, de um dialeto bastante específico, não é? Mas era como era chamado esse sentimento de melancolia em relação à terra natal e de aversão à privação de liberdade. Dia desse eu estava ouvindo um podcast, né, sobre a história da psiquiatria, e estava se falando justamente que no século XIX havia uma terminologia da psiquiatria para designar o escravizado que resistia à escravidão, entendendo esse comportamento de resistência como uma patologia. Veja só o absurdo que a gente está refletindo, né? Está pensando nisso. Ora, o banzo, portanto, era aquela doença experimentada pelos escravizados, que encontra eco, talvez, com aqueles escravizados da tradição judaico-cristã, não é? Que dizia lá no Salmo, não é? que aqueles que os escravizavam pediam para eles cantarem, e eles diziam assim, como é que a gente pode cantar longe da nossa terra, longe de Jerusalém? Ora, os escravizados vindos de África também sofrem dessa mesma experiência, não é? Essa tristeza, essa melancolia que levava muitos, não é, a tirarem a própria vida. Olha, ali você já tem a presença do efeito do racismo na subjetividade. Eu chamo também a atenção para um texto bastante curioso, você encontra ele na internet, Escravidão, Doenças e Práticas de Cura no Brasil. Vou repetir, escravidão, doenças e práticas de cura no Brasil. Depois, se alguém tiver interesse, né, eu envio para o Pedro. Vocês vão encontrar facilmente, ele é resultado de uma pesquisa, né, organizado pela Tânia Salgado e pelo Flávio Gomes, um texto que vai reunir uma pesquisa sobre adoecimento e escravidão. É um texto que reúne assim, vários artigos que vale a pena você que quer pensar um pouquinho mais sobre o efeito da escravização na vida dos escravizados, do que diz respeito ao adoecimento. Mas eu vou destacar para você alguns temas presentes nessa obra e que eu acho que vale a pena, de repente, você se debruçar, né? Então, temos lá coisas como os tambores, cânticos, ervas, calundus como prática terapêutica na Minas setecentista, o comércio de africanos e o flagelo das bexigas na Amazônia colonial, é um outro tema, mas eu destacaria a América devora os pretos, teses médicas, manuais de fazendeiros e grandes escravarias, e particularmente um texto que me chamou a atenção é Entre a Escravidão e a Loucura, Escravos e Libertos no Hospício Pedro II, tá? Um texto da Daniele Correia. Esse texto ele traz um número bastante curioso, não é, que essa investigação sobre o Hospício Pedro II, né, se num primeiro momento a saúde era cuidado das Santas Casas de Misericórdia, mas vai ocorrendo, né, uma modificação, uma transição, não é, uma busca, seguindo o modelo francês, de criar espaços onde os cuidados pudessem ser recebidos. E o Hospício Pedro II, organizado aí a partir de um decreto de 1841, né, ele vai recebendo essa população que vai tendo algum tipo de sofrimento psíquico. Né? Esse é um dado bastante importante. E esse hospício, ele também vai receber, não é, escravizados e ex-escravizados. Essa é uma informação assim bastante importante. E ao longo do texto,
ele vai dizer... É esse, André? Peraí, deixa eu Era aqui esse? ver. Esse mesmo. É esse Certo, eu mesmo, Pedro. vou passar o sumário para o pessoal dar uma olhada enquanto você fala, tá Poxa, bom? obrigado, Segue Pedro. aí. Eu achei o texto bem legal, bem legal. Ele tem alguns textos bem interessantes. Ele, então, vai destacar que de 1850 a 1880, ele identifica 1.835 fichas. Depois, se você quiser confirmar, está na página 153. Fichas disponíveis daqueles que foram internados, não é? Acolhidos nesse espaço. Em 1746, desses, 1.746 tiveram condição social atribuída. Desses internos, 207 foram classificados como escravos, ou seja, 11,81%. 153 como libertos, ou seja, 8,76%. E 1.386 como livres. É importante também considerar que a classe social deles definia também o tipo de tratamento que eles receberiam, o tipo de alimentação que eles receberiam. Portanto, quando a gente está falando da saúde mental e da população escravizada, eu sempre faço um destaque que alguns querem colocar essa data dessa aproximação, por exemplo, né, por exemplo, no caso de povos indígenas, isso acontece muito, povos indígenas e psicologia, como sendo uma experiência recente. Isso não é verdade. Não é? É importante, às vezes, que a gente destaque que o esquecimento, ele mais do que uma falha de memória, já nos ensina a psicanálise, ele funciona muitas vezes como um mecanismo de defesa. Não é? Às vezes, quando se esquece, é importante se perguntar o que a gente está tentando proteger com o esquecimento. Não é? Seja um esquecimento mental, ou às vezes até mesmo um esquecimento social. Né? Isso talvez seja uma pergunta muito importante no Brasil, sobretudo esse Brasil que tende a esquecer. Né? A esquecer como é que a lei da anistia no Brasil ela funcionou, sobretudo para que ocorresse um esquecimento de crimes praticados na ditadura. Não é? Então, aqui o esquecimento ele não é um erro de arquivo, ele não é um erro de funcionamento da memória, mas ele é uma produção. Não é? Eu sempre destaco que quando a gente fala sobre a revolta da Chibata, né, liderada por João Cândido, os jornais do dia seguinte diziam assim, olha, quanto ao incidente da Marujada, um editorial dizia da época, que não se fale mais disso, que seja como um desses episódios constrangedores de família, o que a gente mais quer é que sejam esquecidos. E é impressionante como é que há uma eficiência em esquecer no Brasil. Né? Então, quando a gente está falando de adoecimento psíquico e racismo, a gente não está falando de uma coisa nova, mas a gente está falando de uma coisa que já está entre nós há muito tempo. Né? A evidência disso são os indicadores, textos já recentes que falam sobre o Banzo, a gente já tem registros, né, do levantamento falando lá do Hospício Pedro II, da presença de escravizados nesse manicômio, como é que a sua condição social garantia a eles um tratamento diferenciado, não é? E eu faria ainda um destaque importante para pensar isso, não é? Não sei quantos aqui, certamente muitos de vocês já viram e leram o texto Holocausto Brasileiro, não é? Acho que é um texto assim, bastante importante da Daniela, não é? E aí o Holocausto Brasileiro traz para a gente, assim, o Pedro achou a página certinho aqui, obrigado, Pedro. E esse texto da Daniela, o Holocausto Brasileiro, que tem como subtítulo, né, Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. E eu me lembro quando eu vi o documentário, e eu fiquei agoniado, angustiado, quando eu estava vendo o documentário, e que mostrava uma filmagem do pátio do manicômio de Barbacena, e eu ficava olhando e via centenas e centenas e centenas de corpos pretos. E eu dizia, mas ninguém vai dizer que esse espaço era um espaço de depósito
de corpos negros. E aí eu me lembrei na ocasião da fala do Abdias Nascimento sobre o genocídio institucionalizado no Brasil. No Brasil, o genocídio da população negra, ele é um projeto. E ele se dá de maneira institucional. Portanto, é fundamental compreender que antes da gente falar sobre saúde mental e racismo, é preciso pensar que o racismo produz efeito colateral na subjetividade. Neuza Santos, no Tornar-se Negro, já destacava isso. O próprio Fanon já destaca isso de maneira belíssima, a gente já trata melhor do Fanon daqui a pouco. Mas, olha, é fundamental que a gente compreenda que quando a gente vê os números falando sobre o sofrimento psíquico da população negra hoje, isso não é ou uma fragilidade especificamente vivida por a gente que é negro no Brasil, ou por um incidente, um acaso. Não, isso é um projeto. O projeto de extermínio da população negra passa não só pelo extermínio do corpo, mas também pelo controle da subjetividade. Eu falaria sobre esse caminho que vai, então, do banzo à doença mental, mas destacaria também o caminho da escravização ao empreendedorismo, ao trabalho, ao nome que você queira dar, tá bom? Eu me lembro, né, de um texto de um teórico francês chamado Christophe Dejoux, chamado A Loucura do Trabalho, estudo da psicopatologia do trabalho. E o Dejoux, que não está pensando racismo, ele está pensando adoecimento mental e trabalho, ele diz uma coisa que eu acho que é fundamental. A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica cujo impacto é o aparelho psíquico. Vou repetir. A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica cujo impacto é o aparelho psíquico. O que o Dejoux dizia é que o trabalho produz um impacto no aparelho psíquico. O trabalho produz um impacto, ou a organização do trabalho produz um impacto sobre a subjetividade. Talvez a gente precisasse chamar para essa conversa o próprio Marx. Não é? Marx pensa muito isso, de que maneira essa alienação, que é uma alienação política, que é uma alienação econômica, ela também encontra reflexos na subjetividade, não é? Através, seja do fetiche da mercadoria ou de outras esferas, mas como é que essa estrutura de produção, característica do capitalismo, ela vai produzir um efeito, sim, no aparelho psíquico. Ora, é importante lembrar, não é, ao contrário do que muitos tentam afirmar, que durante quase 400 anos no Brasil, a riqueza desse país fora produzida a partir da escravização. Homens e mulheres negros foram sequestrados do seu continente, trazidos para uma terra que não era sua, forçados a trabalhar, punidos violentamente. Bell Hooks trata disso no texto dela, Vivendo de Amor, em que ela, por exemplo, vai destacar, perguntando o seguinte: quais os efeitos colaterais da escravização, inclusive nas nossas formas de amar? Como é que nós, na nossa negritude, nós, o povo preto, nós, negros de modo geral, tivemos afetado a nossa subjetividade por conta da estrutura produzida para que houvesse a produção com base na escravização. E aí a gente está falando, não é, de gente que precisou aprender a esconder os afetos. A gente está falando, como destaca Bell Hooks, né, de pessoas que, de alguma forma, tiveram relações pautadas na violência. Então, é importante considerar essa estrutura escravista, não só sobre o efeito dela no jeito que a gente trabalha, não é? E aí fica claro, às vezes, como é que esse mercado de trabalho se organiza, não é? Então, a gente fala hoje, é importante falar de
trabalho análogo à escravidão, mas é importante destacar o quanto que esse nosso trabalho, né, tão high-tech, tão digital, tão moderno, ele tem resquícios de uma cybersenzala. É preciso que a gente, inclusive, pense as relações familiares, não é? E pensar, por exemplo, quais são os efeitos dessa estrutura e dessa relação entre Casa Grande e Senzala, não é? Que produziram, não é, uma mestiçagem a partir do estupro. Como é que essa violência ainda está presente na violência contra a mulher? Essa violência contra a mulher, ela não é um problema moderno, mas ela ainda é resultado desse nosso passado colonial. Ela ainda expressa essa mentalidade colonial. Portanto, esse caminho que a gente falava, né, do banzo à doença mental, também precisa ser pensado esse caminho da escravização a essa mentalidade do jeito da gente trabalhar e que permeia outras relações. Não é? A Neuza Santos, no Tornar-se Negro, ela fala de uma certa frustração, não é? E Neuza fala disso a partir da leitura de Fanon, quando ela vai colocar, não é? Ela vai colocar, por exemplo, que o ideal do eu, não é? Como Freud colocava, do negro, a partir de uma sociedade onde a presença, não é, e há o controle da branquitude, ele vai dizer, olha, a Neuza diz, não, o ideal do eu estabelecido nessa sociedade colonial é branco, o que impõe uma frustração, porque esse corpo negro ele nunca vai ser estabelecido pelo ideal, não é? Porque ele é colocado por essa sociedade em outro lugar, não é? E aí eu estava lembrando, né, de uma trechinho da música do Baco, né, do Baco Exu do Blues, em que ele vai dizer de um jeito muito contundente, né? Eles querem um preto com arma para cima num clipe da favela gritando cocaína. Querem que nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um filme. Baco vai colocar esse lugar do corpo negro estabelecido socialmente e que a gente vai ver, não é? E a gente dialogando com essa questão do trabalho, não é? Como é que ele está identificado com esses lugares de subalternidade, com esse lugar do perigo, como é que há uma resistência nesse corpo, para esse corpo que quer mudar essa localização. O que leva a gente, para pensar o último tópico que eu queria destacar, não é? Eu disse para o Pedro que eu não ia falar tanto, estou até com vergonha. E aí eu falaria rapidinho, né, sobre esse caminho do corpo ao espaço. Não é? Poxa, e eu não tenho como não me referir nessa hora ao texto da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, episódio de Assis no Cotidiano, em que ela vai falar, também dialogando com Bell Hooks, né, dessa experiência do centro para a margem, né, que eu achei assim belíssima, né? A Grada, num determinado momento, ela vai falar dessa experiência dela no doutorado, né? E que ela está tentando entrar no doutorado na Alemanha e que várias vezes, né, são colocados para ela documentos que não estavam sendo exigidos para edital e uma série de exigências que não estavam colocadas e num determinado momento colocam ela para fazer uma prova que mais tarde ela descobre que não precisava fazer e ela vai se submetendo a isso e num determinado instante perguntam para ela: você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Eu acho curioso, porque eu já ouvi essa pergunta também na academia. Né? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Eu já ouvi essa pergunta no doutorado. É isso mesmo que você quer fazer? Você tem certeza que é esse lugar que você quer estar? E aí a Grada fala dessa dificuldade de ser um corpo fora do lugar. E ela descreve isso, que a orientadora dela, com muita sensibilidade, vendo que o processo de matrícula dela estava demorando, dá a ela uma carta, não é?
de referência, para que ela pudesse acessar a estrutura da faculdade. Logo quando ela vai entrar na universidade, vai entrar na biblioteca, a pessoa que trabalhava na portaria, na recepção, interrompe, né, a entrada dela e diz assim: pelo que eu estou percebendo, você não é daqui, né? E aí a Grada fala que nenhuma outra pessoa foi parada. Mas ela foi. E aí ela vem dizendo da dificuldade não só de transitar espacialmente na academia. Não é só entrar, mas é ficar. Mas, ao mesmo tempo, é sentir esse corpo fora do lugar. Se sentir esse corpo que não é adequado. E ela fala da dificuldade da linguagem, de não dominar essa linguagem acadêmica. Desse medo constante de dizer a coisa errada. Né? Desse medo constante de ter a sua linguagem avaliada. Não é? Ela vai dizendo em determinado momento, às vezes, escrever se transforma em medo. Temo escrever, pois mal sei se as palavras que estou usando são minha salvação ou minha desonra. Parece que tudo ao meu redor era e ainda é colonialismo. Olha, eu fico fascinado com essa fala. O próprio Stuart Hall, né, falando dessa experiência, né, dele escrever na academia, de estar presente na academia, que ele diz assim, que ele parece que está escrevendo de dentro da barriga da besta. Então, Stuart Hall, que nasce na Jamaica, né, e tem a sua vida de formação nesse lugar, não é? Ele vai dizer que essa experiência, não é, de falar da periferia para o centro, não é, de falar enquanto corpo negro no lugar de branquitude, é justamente essa experiência de se sentir fora do lugar. Eu me sinto muito contemplado por essa fala da Grada Quilomba, porque eu sou constantemente assombrado com essa sensação de que, olha, daqui a pouco vão pedir para eu me levantar. Me lembra muito alguns episódios que aconteceram na minha vida, quando eu viajava com a minha avó, Dona Alice, uma mulher negra, analfabeta, viajei com ela algumas vezes, né, para casa de familiares. Mas aconteceu com a gente um episódio, umas 2 ou 3 vezes, da gente estar no ônibus para onde a gente ia, e ele parava numa outra rodoviária. E a gente tinha comprado a passagem, na época que não tinha internet, né, gente? Às vezes acontecia das pessoas venderem 2 passagens para o mesmo assento. E eu não entendia, porque todas as vezes que descobriam, né, que a passagem tinha sido vendida, mesmo minha avó sendo uma senhora e estando comigo, que era neta, quem tinha que sair era a gente. Eu já saí do lugar do ônibus, já tive que esperar outro ônibus, já tive que comprar outra passagem por 2 ou 3 vezes. E é engraçado, porque depois que eu cresci, às vezes ia embarcar no avião ou viajar para algum outro lugar, e eu ficava com essa sensação de que alguém ia dizer, por favor, se levante, esse não é o seu lugar. Como é que foi importante para mim ouvir a Grada Quilomba dizendo que ela também sente isso. Não se sentir adequado para aquele lugar. Não é? Outro dia, o Pedro estava falando para a gente lá na universidade e falando da necessidade de pensar a branquitude e, sobretudo, essa branquitude que não compreende a construção desse corpo que está sempre no lugar, que está sempre adequado ao lugar, está adequado no restaurante, está adequado no avião, está adequado. Enquanto o corpo negro parece que está sempre vivenciando essa sensação de ser expulso do paraíso, não é? Se a gente pudesse colocar dessa forma. Não é? Então, pensar saúde mental é pensar corpo, é pensar, sim, a maneira como o racismo afeta o corpo, pela linguagem, pelo olhar, mas é também pensar o espaço. Quais são os espaços destinados a esse corpo, quais são os espaços interditados, como já bem coloca Foucault no seu Ordem do Discurso, a esse corpo. Ai, ai. Ora,
eu falei muito, né, sobre esses desafios à nossa saúde mental, e aí eu me lembro, diante do racismo, de um texto que eu particularmente gosto muito, né, que fala da psicologia como uma ciência social, que é um texto assim muito bacana, que vale a pena quem tem interesse, né, de compreender esses desafios da psicologia. E ele vai falar é um inglês escrevendo de ciências sociais, dizendo assim, olha, de fato o século XX foi o século da psicologia, porque a psicologia constituiu o mundo tal como a gente vivencia. Não é? E aí ele vem falando não só pela presença do psicodiagnóstico, mas também pela presença da subjetivação, né, dessa linguagem psicológica que está atravessando a nossa sociedade, não é? E de todos esses elementos, a noção de normal e patológico, tudo isso. E ele termina o texto dizendo assim, mas será que o século XXI vai continuar sendo o século da psicologia? E aí ele termina e deixa esse papo em aberto, né? A psicologia que em muitos momentos serviu para reforçar certos estereótipos, né, talvez tenha um papel muito importante, né, para resgatar ou permitir esses espaços de fala para quem tem pouco espaço. Eu não digo isso apenas no consultório, não é disso que eu estou falando, né? Talvez eu esteja pensando mais em Foucault de novo, né, nas noções dele de heterotopia, né? Para além de uma noção de utopia, é preciso que os lugares sejam lugares de outras coisas. Exato, Mateus, Nicholas Rose, esse mesmo texto. É preciso que esses lugares eles possam ser habitados por outras possibilidades, né? Então, esse lugar da dor, esse lugar do ressentimento, esse lugar da memória, às vezes, do sofrimento, ele pode ser lugar de outras coisas. Um documentário interessantíssimo no Netflix, Sankofa, e fala justamente desse trajeto de um professor e um fotógrafo, né, revisitando lugares de memória da escravização, sobretudo de onde vieram escravizados para o Brasil. Ele fala de um país, que agora vai me fugir a memória especificamente qual, que havia ainda uma presença material das correntes utilizadas para aprisionar os escravizados. E essas correntes, elas ficavam sobre as árvores. Elas eram postas em cima das árvores. Ao mesmo tempo, ela servia como uma memória daquilo que foi. Por outra hora, essas correntes elas tinham um outro significado para as crianças que iam àquelas árvores e até brincavam em meio àquelas correntes. Heterotopia. É preciso que os espaços eles possam ser espaços também para outras coisas. Aí eu me lembrei, comecei com o Emicida, né, termino também com ele, em que ele vai colocar de modo assim também bastante legal, que eu acho que pode nos ajudar, que é tudo que nós temos é nós. Talvez o que a gente precise, e esse é um problema da psicologia, é que para pensar saúde mental é preciso extrapolar uma perspectiva individualizante. Um problema da psicologia é que, diante de determinadas mazelas, ela olhou só para o sujeito. É preciso ouvir o sintoma para ouvir o mundo que produz. É preciso mais do que um psicodiagnóstico, como dizia Fanon, é preciso um sócio-diagnóstico. É preciso perceber não só as doenças que enfrentamos, mas é preciso perceber também as estruturas sociais que produzem essas doenças. Engraçado que teve uma das múltiplas e tantas fake news, né, que espalharam por aí nesse período de pandemia, dizendo assim, esse vírus deve ter sido inventado, né? Inventaram aí para um determinado grupo dominar o outro. Né? O vírus não foi inventado, não. O vírus, ele acomete o corpo. Mas fato é que, diante do adoecimento, o que a gente vê é que a gente não adoece por igual.
tem gente que tem mais condições de buscar saúde, enquanto outros não têm. O vírus, ele não é um produto daqueles, né, de uma tentativa de controle social, mas o vírus evidencia nossas desigualdades sociais. Portanto, enfrentar esse adoecimento não é uma tarefa individual, mas é preciso fazê-lo coletivamente. A saúde mental, né, diante, né, desse poder terrível do racismo, ela vai ser conquistada coletivamente. Eu acho que é isso. Pedro, falei pra caramba, né, cara? Nem eu achei que eu ia falar tanto. Opa, mas foi ótimo. Acompanhei aqui, todo mundo também. Muito denso, né? Muita coisa. O pessoal tá feliz aí. E é isso, agora é hora da gente seguir essa conversa com outras intervenções. O pessoal pode ficar à vontade, quem quiser tomar a palavra em primeiro aí. Acho que vai ter várias reações aí boas à sua fala. Eu vou, por enquanto, fechar meu microfone. Quero ver o que a galera tem a dizer. É muito bom. Já tá liberado falar? Tá liberado falar? É. André, muito só porrada, né? Muita coisa aí. Opa, Né, João. tal. Oba, prazer, boa noite. Boa noite, irmão. Só nos conhecemos via satélite. Na real, já tive em alguns seminários seus. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda. Espero poder, né? Enfim. Precisamos Essa questão ajustar da isso. árvore, né, que você citou aí, me fez lembrar de uma parte do livro Just Mercy, aí traduzido, é o filme novo do B. Jordan, com o Rami Fox, que eu acho que é Luta por Justiça. Aí nesse filme, o personagem do Fox, ele tá no corredor da morte e ele foi Sim. acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. Na real, ele cortava as árvores, ele era lenhador, né? Trabalhava como lenhador e na redondeza, até bem longe da onde ele estava, ocorreu um crime que um cara matou a própria mulher e fugiu. E aí, como a polícia não conseguiu pegar esse cara, viu ele ali dando bobeira e falou: vamos acusar isso numa época que o racismo era muito pesado. Eu acho Tennessee, é no estado de Tennessee, né? Essa que essa história se passa, se eu não estou enganado. Eu só vi esse filme uma vez, então muita coisa escapa. E aí ele no corredor da morte, ele lembra que naquele momento ele sentiu algo muito estranho, né? E ele falou assim, eu lembrei da minha avó. A minha avó, ela dizia, quando você estiver nervoso ou estressado, olhe para as árvores, né? Elas estavam aqui antes, quando o nosso povo sofria, estão agora com a gente sofrendo e estarão depois, né? Elas estão aí contando e vendo todas essas histórias, né? Então, assim, foi uma parte bem pesada do filme, porque um amigo dele não conseguiu ser liberado do corredor da morte. Ele, aí com o desenrolar do filme vai ser mostrado qual vai ser o destino dele. Sim. Mas é um momento bem comovente porque muitos negros morriam, eram levados para o corredor da morte por crimes que nunca cometeram, entendeu? Então sentenças absurdas, desiguais. O cara assaltou uma lojinha de conveniências, pegou, sei lá, sei, coisa boba. E aí um cara branco recebia uma sentença de meses ou então um serviço comunitário, enquanto o cara negro ele era sentenciado por, sei lá, ou até por corredor da morte ou então por vários anos, né? Então, assim, o filme fala muito sobre isso, é um filme muito pesado, mas muito bom. E aí, é isso, só falar que eu lembrei dessa parte, uma parte muito comovente, né? E também pesada. Pô, João, obrigado por dividir e caramba, que coisa isso que você falou, né? Porque resgata. É estranho isso que você fala, porque ao mesmo tempo que fala de um passado, né? Fala de coisas tão atuais, né? Quando você pega, por exemplo, a própria narrativa da imprensa por alguma
atitude cometida que pode ser criminalizada por um branco, né, ou um homem branco, ou uma mulher branca, e quando essa mesma atitude é cometida por um homem negro, uma mulher negra, como é que isso está presente na linguagem, esse trato desigual, não só da narrativa da imprensa, mas também do próprio poder judiciário, da própria abordagem policial, e a gente vai lembrando de episódios mais episódios, né? Isso acontece muito, por exemplo, com a questão das drogas, né? Quando um branco vende drogas, ele é empresário. Na notícia tá lá, empresário é preso e é sentenciado a sei lá quantos meses. E aí quando o cara, às vezes tá com 1 grama, às vezes nem tava traficando, tava só para uso próprio, traficante do Rio de Janeiro, Sim. ou então traficante de qualquer outro lugar é preso com... Aí nem fala a quantidade, porque aí se eles falam a quantidade, contradiz a questão do traficante, né? É preso com maconha, um monte de... Aí começa colocando um monte de coisa ali que às vezes o cara nem... né? Exatamente, exatamente. E os jornais, né? Algo que, assim, é tido ou é passado pra gente como algo confiável, né? A fonte confiável é o jornal. Vá no jornal sempre quando você quiser saber de alguma coisa. Aí o cara vai no jornal e vê uma coisa dessa, né? Sim, E sim. é bem pesado. É bem pesado. Olá, André, boa noite. Boa noite, tudo eu sou a bom? Adriana, tudo bem? É sempre um prazer ouvi-lo e as reflexões que você traz, né? Sobretudo Adriana, que porque bom. você traz de uma perspectiva da coletividade, né? De pensar as questões por um caminho que se desvia, né? Do caminho de pensar o sujeito, o eu, né? E eu moro em Paracambi, né? E como filha Sim. de uma enfermeira de um dos maiores hospitais psiquiátricos da América Latina, minha mãe foi enfermeira da Casa de Saúde Doutor Eiras, aqui de Olha, Paracambi. sim. E talvez uma das questões sobre que mais me afetaram, né? Assim, eu levo cenas desde muito criança, era quando eu ia ao hospital psiquiátrico e via aqueles corpos, em geral homens nus, né, que se aproximavam e de alguma forma eu entendia que tinha alguma coisa errada com aquilo. E a Sim. luta antimanicomial, apesar de não ser a minha luta de trabalho, no sentido mais restrito da palavra, sempre foi uma das lutas travadas, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque na década de 80, 90, ali quando eu era criança, a narrativa da doença mental era uma narrativa que trazia sobre aquelas pessoas negros, mulheres, narrativas de desajustes, né? Havia uma doença mental. Nós temos visto na última década, me parece, eu queria que você falasse um pouco, né? Mas me parece que a narrativa de saúde mental traz uma perspectiva para falar sobre esses corpos, falar sobre uma tentativa de falar de outros modos sobre esse corpo, mas, por outro lado, às vezes eu tenho a sensação de que ela é aprisionada pela ideia da saúde vinculada ao indivíduo, ao individual. Então, se naquela época havia, por exemplo, a doença mental associada a pessoas que tinham um comportamento desviante, hoje, Sim. talvez mesmo a perspectiva de mudança de palavra de doença para saúde mantém nessa episteme aí, digamos, a ideia de que saúde, tanto quanto doença, é uma coisa que se constrói sozinho, né? Você se resigna, você se constrói, não é pensado na sociedade que produz, né? Quem produz essa doença? O que é considerado anormal? Quem os produz? Quem os interdita? Quem dá a palavra? Dá a palavra a quem? Então, apesar de reconhecer a luta, né, na mudança da palavra de doença mental para saúde mental, que trouxe aí uma perspectiva de luta, eu ainda percebo que sobre essa episteme tem a ideia, sobretudo, de se pensar no mental, digamos assim, no psique, ainda como algo desse tal sujeito, desse tal indivíduo, e não uma luta, digamos, coletiva, né? Não em meios, em utopias ativas para pensar outros modos de pensar uma vida, digamos, mais saudável, por que não? Ótimo, ótimo.
Poxa, Adriana, obrigado, bom te ouvir, bom saber da tua vivência, não é, nessa questão da luta antimanicomial, da tua percepção, não é, que é fundamental, não é? Acho que esse é um dos desafios que a gente tem frente a alguns dramas sociais que a gente enfrenta, que é o desafio da gente não deixar de ver, né? O risco, né? Ou como diz de novo lá o Pessoa, né? O Fernando Pessoa, que é o olhar pasmado da criança que vê tudo como se fosse a primeira vez. Às vezes a gente, de tanto ver, deixa de ver certas coisas, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa sensibilidade do olhar para perceber que tem alguma coisa estranha nisso aqui. Eu acho que isso é fundamental tanto na academia, na pesquisa, né? Mas na nossa atuação da militância, né? De desconfiar, às vezes, né? Desconfiar das nossas certezas, do nosso conhecimento. Às vezes a gente precisa resgatar essa humildade, né? Que permite a gente aprender, às vezes, com quem a gente está achando que a gente tem que ensinar, né? Então, Adriana, eu acho que você acerta quando você fala um pouco dessa mudança, às vezes, de terminologia, que nem sempre garante uma mudança no modo de olhar, né? Eu acho que você está... acho que acerta isso. É importante a fala sobre saúde mental, ela é fundamental, ela tem um lugar, ela ocupa um espaço assim, imensamente significativo na trajetória, mas a gente não pode ignorar o quanto que esse adoecimento individual, ele às vezes ele expressa mazelas sociais, não é? Isso é muito curioso. Eu dei aula no semestre passado sobre psicologia comunitária e tem um textinho do Pedrinho Guareschi, ele vem falando justamente sobre a questão da desigualdade. E ele vem falando como é que a desigualdade, para que ela se sustente, ela tem que ter, sim, uma participação fundamental da subjetividade. E a participação que Pedrinho Guareschi identifica da subjetividade é justamente a leitura do fracasso como sendo individual. Não é? Então, é curioso como é que, na desigualdade social, é importante que esse fracasso, que ele é um fracasso produzido socialmente, na sua maior parte, né? Porque ele é produzido justamente pela exclusão, pelo racismo, pelo sexismo, e por aí vai, mas como é que é fundamental que a leitura do fracasso seja uma leitura individual, porque aí, na medida que você lê isso individualmente, você se culpabiliza, não é? Então, a culpa é sua. Então, por que você não conseguiu ser aprovado no Enem? Porque você não estudou o suficiente. Não importa, não é? Que você tenha que estudar e trabalhar, não importa, não é? Que você não tenha um quarto que você possa se dedicar para estudar, não importa que as condições da sua família, não importa, se você não conseguiu, a culpa é sua. E isso permite com que as estruturas sociais que produzem a desigualdade mantenham-se, não é? Mantenham-se operando em pleno funcionamento sem serem questionadas. Por isso é fundamental que a gente não olhe para o aspecto do adoecimento tão somente no olhar individualizante. Parece que, às vezes, em certos momentos, um serviço que a psicologia pode prestar, e, obviamente, eu estou reconhecendo que é importante perceber o adoecimento psíquico, os sintomas, e tudo mais que isso pode ser oferecido para promover qualidade de vida. Mas o que eu estou dizendo é que é um perigo quando a gente está enxergando que certas estruturas ou certas condutas, elas resultam, não é, do tecido social, do modo com que esse tecido se organizou. Não é? Então, é preciso que a gente compreenda o quanto que isso é gerado coletivamente para que a busca de uma mudança para isso também seja uma mudança coletiva. Alguém pediu essa referência, eu vou procurar aqui, eu tenho ela sim, tá? Eu tenho até o texto em PDF, depois, Pedro, você me lembra que eu mando para você, tá? Aí você manda para o grupo.
tá? Esse textinho do Pedro Guareschi é muito legal, ele é o organizador do texto, e esse é um texto que eu usei, inclusive, no semestre passado, eu mando sim, tá? Nada, não por isso. Boa noite. Sou Boa estudante noite. de Ciências Sociais da UERJ. Fala, Matheus. Enfim, boa noite. Uma das coisas, né, acho que é uma observação aos pensamentos que você trouxe aí a partir do Nicholas Rose, né, no qual ele explana, né, o compartilhamento, né, dos saberes psis na sociedade, né, e eu me pergunto, né, o efeito que esses saberes psis, apropriados pela negritude ou por esses sujeitos subalternos, né, causam uma espécie de colapso nesse sujeito, na negritude, nos sujeitos subalternos, e não somente neles, mas também na própria instituição colonialista, sobretudo aqui nas nossas instituições do Sul, né? E me parece que, né, causa esse colapso, né, desses saberes psis, né, apropriado por nós, causa uma espécie de reatividade, trazendo termos deleuzianos, né, causam potência, mas também não somente potência ou reatividade, mas apropriação desses saberes psis parece-me que causa um sofrimento ou uma angústia maiores nesses sujeitos da negritude, nesses sujeitos da subalternidade e propriamente nas instituições que a gente pode ver aqui no nosso próprio Brasil, né? Essa observação que eu trouxe. Legal, Matheus. Eu ainda estou aqui na agulha para ler aquele texto que você me indicou, também do Nicholas Rose, né, como se deve fazer a história do eu, né? Estou aqui, enquanto você estava falando isso, eu estava lembrando desse outro texto do Nicholas Rose, que é incrível. E aí, cara, pô, você falou tão bem, falou tão bonito, e aí eu estou com medo de avacalhar o negócio, e vou avacalhar, né, com uma frase, né, que é Deus abençoe a ignorância, né? Porque parece-me, às vezes, que tem um elemento do saber psi, que eu concordo com você, que às vezes ele amplia o sofrimento, né? Sei, às vezes o dar-se conta amplia o sofrimento. Mas eu não sei se é só o dar-se conta, saca? Eu estou lembrando mais, o Matheus, né? Esse texto é incrível, inclusive, tá? Esse outro texto, Matheus que me indicou, que é Como se deve fazer a história do eu, do Nicholas Rose, né? Acho que vale a pena depois dar uma olhadinha. Mas eu estou lembrando um pouco do Nietzsche, né? Sobre a genealogia da moral, e lembrando, sobretudo, essa crítica do Nietzsche ao cristianismo, e aí lembro, né, da fala tão clássica, né, Deus morreu e tal, e aí lembrando só que a potência da crítica do Nietzsche ao cristianismo é uma crítica feita aos platonismos, né? Ele critica aquele cristianismo vigente, sobretudo por aquele cristianismo vigente ser percebido na leitura do Nietzsche como um platonismo do povo, né? Então, esse platonismo que põe sempre a gente nesse movimento do etéreo, né? Daquilo que está nesse mundo das ideias. E aí, o Matheus, eu fico me perguntando de que maneira, por exemplo, essa ou uma certa psicologia, ela também não é um determinado tipo de platonismo, né? E aí a gente está aqui discutindo, quem sabe, né? Putz, quais são os efeitos psicológicos da pobreza? E, cara, a pobreza produz fome, a pobreza produz miséria. Quais são os efeitos psicológicos na vida dessa criança, e, pô, às vezes o efeito é a criminalização, às vezes o efeito é ser morto por um tiro de fuzil. O perigo, às vezes, não é, de uma certa psicologização da existência
é que a gente faça esse papel do platonismo que o Nietzsche era tão crítico, que ele dizia assim, o grande problema disso é que a gente deixa a vida do lado de fora. Eu acho que é por isso que eu sou existencialista, né? Porque a vida fica do lado de fora. Então, assim, é importante que a gente esteja atento para os elementos produzidos pelo racismo e entender que isso não tem origem, inclusive, na psicologia. Pô, o Marx já dizia isso, né? Pô, como é que o sujeito explorado se mantém na condição de exploração, de ser explorado? E aí ele fala, por exemplo, dessa condição de alienação, não é? As flores sobre as correntes, como traduz novamente lá o próprio Rubem Alves, né? Embora a frase não seja dele, né? Seja do Faubourg. É importante destacar isso, né? Que, olha, tem um elemento subjetivo que contribui para que essa estrutura de exploração se perpetue. Mas a gente precisa olhar isso de maneira tática, estratégica, porque ela é meio, não é fim. Não é? Porque senão a gente fica naquela coisa do platonismo. E aí vai ficar aquele negócio de tocar música enquanto o navio afunda, né? E aí psicotrópico é bom para isso, né? Talvez se o Titanic afundasse hoje, a gente não teria uma orquestra, teria um psiquiatra distribuindo psicotrópico para todo mundo, e o pessoal fica lá, blasé, enquanto o navio está afundando. Então, esse efeito de uma psicologização, que ora produz peso e ora produz alienação, ela precisa ser muito bem, talvez, pesada, para que essa psicologia utilizada de maneira tática, ela sirva, não é? Justamente para, como fala lá o Drummond, né? Uma canção que faça acordar os homens. Sirva para acordar os homens. E, às vezes, acordar é justamente se dar conta da dor, do sofrimento, mas não pelo prazer da dor e do sofrimento, para que a gente possa se mover nele. Não sei se eu respondo ou comento, né, a sua colocação. O pessoal citou a Almodóvar, que é sempre bom, né? Ai, ai, precisamos de mais. Fiquei perguntando qual também aqui. Então, boa noite, André. Meu nome é Julieta, eu sou professora de Sociologia aqui do campus, de Paracambi, FRJ. É a segunda vez que eu te ouço e, assim, sigo encantada, sigo refletindo sobre as suas palavras. É um universo, é uma discussão ainda muito nova para mim, apesar do meu tempo de jornada. É impressionante como esses assuntos, né, fugiram da academia fugiram não, né? Foram negligenciados pela academia durante tanto tempo. E eu fui uma dessas pessoas que acabou alheia a essa discussão e agora estou tentando me organizar nesse mundo. E aí, existe uma coisa do que você falou que eu me interesso particularmente, que é essa questão da dimensão subjetiva das desigualdades. Sim. Eu acho que nenhuma reflexão sobre as desigualdades ela pode fugir dessa esfera. E aí, nesse sentido, eu acho que a psicologia tem nos oferecido um referencial muito bom, tem nos oferecido assim, uma importante reflexão desses processos. E por isso que eu pedi a referência do texto, porque eu acho que eu dou um curso e eu acho que nesse curso está faltando essa referência. Agora eu entendi o que falta no meu curso. Falta uma discussão sobre essa dimensão das desigualdades dentro dessa perspectiva da subjetividade. E o filme do Almodóvar, eu esqueci o nome do filme, mas é um filme em que o avião vai cair, está todo mundo dentro de um avião, e o avião vai cair. Sim. E aí, para evitar um colapso dos passageiros, a tripulação entorpece todo mundo. Deixa a classe econômica toda chapada, deixa eles assim completamente apagados,
e Sim. deixa só a primeira classe acordada. Olha, que incrível isso. E o filme é, na verdade, assim, quem assiste não com um olhar mais atento, acha que é um tremendo de um pastelão, tipo, apertem os cintos, o piloto sumiu, mas não é. O filme, na verdade, traz um debate muito interessante sobre como a vida é conduzida, né? Como a sociedade é conduzida. Enquanto a classe trabalhadora está entorpecida, a primeira classe está tomando as decisões do que vai acontecer. Então, assim, Sim. eu agora não consigo procurar referência, mas eu acho que vale a pena buscar. É um filme estranho, aparentemente, mas que traz uma ótima reflexão. Do mais, André, gostaria de te agradecer pelas palavras e provavelmente em breve, né, eu vou pedir seu contato para o Pedro, porque eu acho que você tem muito a contribuir para algumas reflexões que a gente tem feito no nosso campus, e eu fiquei muito feliz em te ouvir mais uma vez. Muito obrigada. Poxa, eu que agradeço mesmo pelo carinho, pelo afeto, né? Foi muito obrigado. Deixa eu só complementar aqui, né? Bom te ouvir. O texto que eu citei é As Artimanhas da Exclusão, Análise Psicossocial e Ética da Desigualdade Social, tá? É um texto organizado, é esse mesmo. Ele não é organizado pelo Pedro Guareschi, mas o Pedrinho Guareschi faz parte, ele está nesse texto que eu citei. Eu depois mando aqui para o Pedro, acho que vou mandar agora. Vou mandar para o WhatsApp, Pedro, tá? E aí, de repente, quem tiver interesse, né, consegue depois ver. Estou aqui enviando para o Pedro. Pronto. Mandei. Obrigado, tá? Muito obrigado por esse retorno, Julieta, e no que eu puder ajudar, estamos por aqui, tá? Ótimo. Ok. Alguém falou aqui que também, acho que foi o Roberto, né? Boa noite, Roberto. O Roberto falou que ficou interessado também numa parte da fala. Boa, interessante. Gostou muito que você faz uma relação entre a violência atual com a mulher e a escravidão, o embranquecimento da população por meio da violência e tal. Enfim, gostaria que você falasse mais sobre o tema, se possível, de que referência. Roberto, obrigado. Eu acho que essa é uma questão assim, que é importante a gente sempre deslocar, não é? Tem outras pessoas falando sempre disso, né? Como se a violência que a gente tem... Primeiro que a gente tem uma violência na sociedade brasileira que é uma violência negada, né? A gente tem o trânsito mais violento, é um dos lugares mais perigosos para gays, lésbicas e trans. A gente tem uma violência absurda contra a mulher, a gente tem uma violência contra crianças, não é? E aí, apesar de, né, a gente ainda continua se classificando como o cidadão de bem, né, sei lá o que é isso. Né? E não se dá conta, não é, talvez, que durante mais de 400 anos a sociedade, tal como ela se coloca, ela é estruturada com base na violência, não é? Como já tem sido dito, do outro lado da palavra colonização, você tem a palavra escravização. A escravização ela não é feita a partir de uma persuasão. Não é? Alguém não passa em África e diz assim, olha, eu estou aqui com uma proposta de trabalho para vocês, que tal vocês virem comigo? Não é isso. Isso é feito na Europa, lá em todos os processos de migração, né? Quando você está atraindo imigrantes para quê? Exatamente, não é uma sedução, não é uma violência. Não é? A colonização é uma violência. E essa violência, ela produziu efeitos do nosso modo de se relacionar. Não é? A Bell Hooks, né? Então, Ricardo, você está falando de referência, eu acho que o Vivendo de Amor, da Bell Hooks, é um texto bem bacana para se aproximar.
A Bell Hooks fala disso, né? Olha, essa escravização, ela produz efeito na maneira com que a gente se relaciona, essa violência. Então, não dá para a gente pensar essa violência como se ela fosse um corpo estranho na nossa história. E aí, quando a gente pensa racismo, é importante lembrar que a gente tem pouco mais de 100 anos, não é, da abolição da escravização, da escravatura, uma lei que foi assinada, né, uma das leis mais curtas da história, que não diz absolutamente nada. Não diz o que vai ser feito dessa população negra. Não diz formas de reparação. A discussão de reparação que estava sendo feita era dos barões, que queriam ser reparados pelo prejuízo que tiveram com a abolição. Então, veja, o fim da escravização não é um problema resolvido para essa elite. Não. Essa elite ela quer perpetuar esse modelo. Então, o que a gente precisa também destacar é que isso não acontece a partir, naturalmente, né, talvez de uma revolta, de uma revolução, como acontece no Haiti, né? Você tem ali um ajuste que é feito, e esse ajuste não é feito para beneficiar a população negra, que continua sendo explorada e continua ali tendo os olhares, não é, desses senhores sobre ela, né? Basta a gente considerar a origem dessa polícia, não é, que surge para proteger a propriedade privada, como já tem sido destacado, não é, e a propriedade privada do branco contra esse negro tido como perigoso, né? Então, eu acho que é uma ressalva importante, né? Considerar essa violência social não como um elemento isolado, mas como um elemento que expressa a nossa formação, né? Essa própria invenção do Brasil. Boa noite aí de novo. Eu estava pensando nesse desafio que você colocou também, acho que lá não sei se foi pelo início, né? Mas eu também sempre penso isso, né? A gente está aqui também tentando buscar saídas, né? Todo esse diagnóstico, ele está comprometido também, ele implica, né, necessariamente em saídas. Acho que teve uma hora que você até retomou aquela ideia do Foucault, né? Eu sempre até brinquei aqui que você traz mais o Foucault até do que eu e tal, assim, você tem uma coisa aí, uma verve Foucaultiana interessante, assim, explicitamente, né? Bacana que você convoca ele de um jeito que eu venho também tentando meio que me deslocar ali, mas é sempre muito interessante, né? Essa coisa das saídas, que ele chamou de heterotopias, né? Construir aqui agora esses lugares outros, enfim, um pouco diferente da ideia de utopia. Mas aí justamente isso, né? Saindo um pouco até, essa discussão toda é muito forte, importante, né? Entender que a nossa forma de ser, a nossa subjetividade, ela só ilusoriamente ela é assim individual, né? Ela, na verdade, é produzida para ser individualizada, mas ela pode ser muitas outras coisas, outras formas de solidariedade, enfim. Aí meu ponto era para tentando fugir um pouco dessas referências, mas pensar aqui agora, né? Como é que a gente lida com as nossas práticas de cuidar de si, cuidar dos outros, como é que a gente busca essas saídas coletivas, né, que você falou que é coletivo, e o como fazer sempre, enfim, muitas possibilidades, uma interrogação, mas a gente precisa de alguma forma tentar enxergar, né, esses caminhos, nomear esses caminhos. Sim. E aí é isso, bacana, porque você é um cara justamente que traz toda essa base da história da psicologia, da história da subjetividade, da história dessas tecnologias sociais que produzem quem nós somos hoje, né? Enfim, que nos produzem de uma forma muito desigual nas nossas formas de nascer, viver, adoecer e morrer. Todo o seu recorte aí da saúde, racializado, né? Por exemplo, e também com outros recortes que você traz, que são... Mas aí é isso, assim, minha pergunta, tentando colocar como uma pergunta, né, o quanto que a nossa consciência contribui
né, a gente está vocês mencionaram isso uma hora aí, né, que de alguma forma até às vezes a ignorância pode ser uma bênção de novo, né, e o quanto que a nossa consciência de certos processos nos dá suporte, ou o quanto que ela é uma parte da resposta, mas ela sozinha não é o bastante, né, também lembro até um pouco daquela, tem uma frase, acho que não sei se é o Carlos Moore, que essa frase é dele ou se ele cita, mas ele fala que seria a razão sozinha não muda tudo, mas seria uma tolice também pensar que sem a razão a gente poderia mudar. E aí ele está falando do próprio racismo, né? Enfim, então qual o papel da tomada de consciência? São vários, enfim, diferentes momentos, processos de tomada de consciência. E é isso, né? Quem está sofrendo, quem está no mal-estar, e a gente pode também pensar o quanto que a pandemia ela evidencia para mais pessoas o que poderia ser um mal-estar coletivo, né? Mas toda essa violência que a gente está pensando, que é o terror racial, né? Ele também produz muito mal-estar coletivo, né? A questão da perda coletiva, de um luto público, enfim. Sim. E aí é isso, assim, minha pergunta é como é que a gente conecta, né, essas práticas que são coletivas e que também são de um cultivo da singularidade, do próprio espaço, da própria subjetividade, sem o assédio, né? Ou seja, com mais autonomia, com direito a não ser controlado. E aí a gente está num momento que esse controle sobre nós, ele se modifica, mas ele está cada vez mais invasivo, né? Pervasivo. Cada vez mais a gente está aqui intencionalmente até deixando uma série de rastros, vestígios sobre nós, que eles estão indo, não sei o quanto que a gente está consumindo bem entre nós isso, mas eu sei que as plataformas digitais, as grandes empresas estão consumindo muito bem, mais uma vez, extraindo de novo algum lucro, né? E aí é isso, como é que a gente articula nossas práticas de cuidado? Voltando, assim, tudo isso, né? A gente está aqui tentando diagnosticar um negócio super complexo e você traz, né, realmente uma base muito densa para a gente pensar. E eu preciso rever esse encontro aqui para poder pegar algumas coisas, porque é muita coisa, né? Acho que vale a pena transcrever isso. Já viram um material, né, também. Mas a gente deve, se tudo bem, a gente pode publicizar isso daqui também, que é um material de estudo mesmo, coletivo. E é isso, como é que a gente concilia esse estudo todo com práticas de cuidado, enfim, com outras pequenas saídas? Qual o papel dessas pequenas saídas nessa articulação com essa coisa macro, com essa coisa que é sistemática, né, que é uma teia, né, que nos produz, né, toda essa ideia de que como é que a gente consegue se mover para fora dessa teia? É sempre um pouco essa pergunta, né, que pequenas rupturas a gente faz, não sei, como é que você enxerga isso hoje? Você trouxe muitas coisas do seu relato pessoal, né? Vou parar. Não, bom, é sempre bom te ouvir, Pedro. Você me organiza de um jeito que eu fico até impressionado. Falei, pô, eu falei disso mesmo, cara? Você me melhora, rapaz. Eu fico melhor depois que você organiza. André, vou aproveitar a sua deixa? Posso aproveitar a sua deixa? Eu costumo dizer que o Pedro metaboliza. Vê se não é boa a expressão. Ele metaboliza as coisas. É impressionante. Perfeito, Joyce. Porque ele está falando de coisas que eu falo assim, eu falei isso mesmo. Mas é ótimo, eu achei ótimo. Os metabólitos que ele solta depois disso, eu fico, caraca, é isso mesmo aí. Desculpa aí, tive que falar. Obrigado. Não, porque uma coisa que você falou, por exemplo, do Nietzsche que combate lá o platonismo, o cristianismo e tal, e uma coisa que ele nomeia, que ele é contra nessas visões de mundo, é uma redução justamente da possibilidade da singularidade. Tudo que vai contra a individualidade é perseguido na visão dele, né? Uhum. E aí, para a gente não fazer uma leitura liberal do Nietzsche, uma leitura liberal, neoliberal, burguesa, capitalista, colonialista, que é super possível fazer, até porque esse era, em alguma parte, o lugar dele, social, lá, ele está falando daquele lugar do mundo, enfim, com várias... Mas, então, para a gente não reforçar isso, né?
Mas o que tem de interessante aí, né? O cultivo da singularidade, aí pensar o quanto que o racismo ele atenta justamente contra isso, né? Até o direito de você é pesado, né? Assim, eu só sei o quanto que é pesado por causa, enfim, eu tô falando aqui desse meu lugar também de branco psicologizado, né? Que tem outras vivências, mas pensando também, claro, nesse meu lugar aqui também, né? O quanto que eu, nas minhas relações interpessoais, ou só o fato de pertencer a uma sociedade que sistematicamente já me coloca, né, como você pontuou, né, adequado e representado em vários espaços, né? Qual é o meu papel nisso também, né? Então, assim, mais uma vez, que saída coletiva, que outras formas de solidariedade são essas que a gente pode cultivar e que passam também por esse direito a se cultivar, né? O direito a si mesmo, né? Que é uma coisa que parece muito negada, enfim, em nome de tantas coisas, né? E às vezes até as próprias militâncias, sejam elas quais forem, de vários recortes possíveis, se tornam um fardo a mais, né? Então o papo da consciência que dói também tem a ver com isso. Como é que a gente está organizando essa consciência, né? Essa energia? E uma coisa que eu, enfim, fiquei lembrando aqui, eu sempre lembro, que acho que é isso, né? Trazer a memória, né? Eu lembro, né, sempre lá você falando em Cosmorama, né? Então lembrar das nossas redes, né? Como é que a gente está aqui? Como é que a gente chegou aqui? Por que a gente está aqui agora juntos também? Claro que tem um atravessamento aí que nos dá uma base institucional, esse mundo do ensino e da pesquisa, da universidade pública, da escola pública, é hoje o nosso lugar de atuação. Mas a nossa rede, né, vem primeiro lá também daquela busca, né, de dessa construção experiência comunitária, né? De experiência comunitária, que tinha a ver com as igrejas, né, um espaço importante. E é isso, é bacana isso também, né, pensar esse deslocamento, né, também, que a gente também faz em relação a esse espaço, enfim. Mas o quanto que ele é parte das nossas reflexões, inclusive sobre o racismo institucional, da própria igreja, e em relação a ela, né? Então, assim, é bacana porque a gente também não está aqui falando a partir de uma grande abstração, né? A gente está aqui falando a partir da sua trajetória, da minha trajetória, da trajetória de cada um que está aqui presente, e para além disso também, né? Espero que, enfim, outras pessoas se beneficiem disso, dessas contribuições que você, enfim, está trazendo. Eu coloquei um monte de coisa, e aí eu vou só... Como é que você pensa isso? As práticas de cuidado, como é que a gente articula elas? Como é que você está enxergando isso hoje como uma coisa urgente, necessária, difícil, impossível? Isso que a gente estava falando há pouco, Pedro, primeiro, obrigado pelo modo com que você coloca a questão, permite a gente visitar espaços de reflexão que a gente não estava planejando, mas isso que você coloca, talvez me lembre muito o que a gente dizia há pouco do Nicholas Rose, né? Essa psicologia que se tornou presente no cotidiano das pessoas, né? É engraçado que eu me lembro muito do Sérgio Moscovici, que é um psicólogo social, que vai pensar a questão das representações sociais, né? E aí, diferente lá das representações coletivas, né, que se pensava na sociologia, ele pensa essas representações sociais, e aí ele faz um trabalho pensando a representação social da psicanálise, né, como é que essa linguagem da psicanálise ela está presente num certo cotidiano, né? E ao mesmo tempo que às vezes a apropriação da população, né, do grupo social dessa linguagem psi, ela ganha uma outra edição, ela ressignifica esses termos, mas eles estão ali reconhecendo, talvez, né, o valor dessas coisas. Então, está presente a linguagem do dia a dia das pessoas, né? Fulano é um traumatizado, não faz isso com a criança não, que ela traumatiza. Cara, tem uma contribuição popular, não é? Importante, que ela faz isso que você faz tão bem, que a Joyce falou, né? Metaboliza esse conhecimento e torna esse conhecimento prático. É esse conhecimento da dona de casa que vai lá no mercado e não acredita em fake news, cara.
A dona de casa não acredita em fake news. Ela vai lá, ela olha assim, cara, anunciou lá que esse produto aqui era mais barato, mas esse aqui é mais barato porque eles diminuíram o tamanho. Tem uma sabedoria, né, para se fazer isso, né? Ó, presta atenção aqui. Eu tive que aprender a fazer compra desse jeito, né? Não soube sempre. O cara diminuiu o preço, mas ele diminuiu a quantidade do produto. Ou então isso aqui está mais barato, mas aqueles outros estão mais caros, não é? Então você vai tem uma sabedoria popular que vai permitindo transitar nessas coisas. E aí eu tenho visto, Pedro, uma coisa tão boa acontecendo, que coisas que estavam tão restritas à academia, a gente falava tanto de necropolítica, ou falávamos alguns de nós de necropolítica, e hoje essa terminologia já não é só nossa, não, né? Vira aí, está na boca do povo, virou meme, está aí presente no dia a dia, infelizmente para significar tragédias também, mas traduzindo de modo ágil e rápido determinadas realidades, não é? Eu concordo com você que a consciência aumenta o sofrimento. Mateus estava dizendo isso, né? Mas eu sou partidário de uma psicologia existencial que olha a angústia não como uma patologia, mas como um sintoma de liberdade, não é? A angústia fica muito na linguagem lá do Led, né, que é um autor de teologia do Novo Testamento, que ele falava do já e do ainda não. Eu digo que angústia é isso. A angústia, ela fala dessa inquietação com aquilo que é em nome daquilo que ainda não é, né? Não é à toa que o Rubem Alves vai dizer lá no finzinho do Enigma da Religião que fé não é ver o que outros não veem, mas fé é ver o que todos veem com outros olhos, questão de perspectiva, né? Então essa angústia é essa inquietação com aquilo que é em nome do que ainda não é. Então, veja, esse desconforto, cara, ao contrário do que alguns podem imaginar sendo visto como uma patologia, ele é bom pra caramba, porque ele nos tira do lugar. É o que a Clarice Lispector diz lá no Paixão Segundo GH, logo no início, né? Dizendo que é como se a gente tivesse uma terceira perna, que faz da gente um tripé estável, mas imóvel. E ela diz assim, e aí num determinado momento, é como se a gente perdesse essa terceira perna. Cara, o que é essa terceira perna? Não faço a menor ideia. Às vezes é uma visão de mundo que nos paralisa. E de repente a gente descobre que o mundo não é como nos contaram. Perdeu-se a terceira perna. E ela fala assim, e aí a gente vai descobrir que andar é esse constante se desequilibrar para se equilibrar de novo. Se desequilibrar para se equilibrar de novo. Então, essa angústia nos desequilibra. E, por vezes, se desequilibrar é bom, porque a gente vai buscar novos equilíbrios. Eu tento responder de maneira objetiva a tua fala, Pedro, lembrando do Michel de Certeau, né? E o Certeau fala de uma coisa que eu acho assim, formidável, que ele fala da bricolagem, né? A bricolagem é essa coisa incrível que a gente tem, que é de pegar uma coisa que era destinada a um fim e transforma em outra, né? A bricolagem, ela é subversiva, né? A gente pega uma calça que transforma em bermuda, mas aí tá legal ainda. Mas a gente pega um pneu e transforma em mesa de centro. A gente pega... Isso é bricolagem. A bricolagem é subversiva. E aí tem mecanismos que foram criados para nos matar. Mas a bricolagem permite subverter esses mecanismos. É transformar isso que era para matar em outra coisa. Transformar isso que era para acorrentar em outra coisa. Transformar esses espaços que eram para nos limitar em outra coisa. Por isso que eu aposto, né, nessa capacidade subversiva da educação, né? Não é à toa que esse povo tem tanto medo de professor. Eles têm que ter medo mesmo de professor, porque professor é subversivo. Professor tem essa incrível capacidade de permitir que o outro veja, né? Permitir que a gente reconheça nossas cegueiras, né? É o que a mulher do oftalmologista diz lá no final do ensaio sobre a cegueira, né? Aquela epidemia de cegueira, né, que toma conta, né? A gente vive essa epidemia de cegueira, né? Uma epidemia de fake news, de gente que acredita em coisa cada vez mais esquisita, né?
E aí ela vai dizer assim, o que aconteceu? Ela diz assim no final, acho que éramos todos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. Então, veja, o ensino, a escola, é essa possibilidade de permitir que a gente veja, que a gente enxergue. Caramba, como é que eu não sabia disso? Como é que eu não vi isso? Por isso esse pessoal tem tanto medo de história, né? Por isso esse pessoal tem tanto medo de filosofia. Por isso, hoje em dia, eles estão com medo até de psicólogos, né? Tem que ter medo mesmo, porque há um caráter subversivo. E aí, talvez, Pedro, como é que a gente faz para criar espaços de cuidado? A gente não pode perder de vista esse caráter subversivo daquilo que a gente faz, né? Porque o cuidado está nisso, né? Talvez nessa percepção que você tem com seus alunos e alunas que estão aí e de enxergar que eles podem ser mais do que aquilo que destinaram a eles, né? Isso, ao mesmo tempo que é cuidado, é ao mesmo tempo libertador. Eu acho que esse é um caminho, né? E, claro, né, uma coisa que você tem feito muito melhor do que eu, né, é descobrir que esses lugares de aprendizagem, eles são múltiplos. Uma das coisas que você, Ronilson, estiveram fazendo, que eu fiquei, o próprio Pi, né, naquele período mais severo, fazer aulas públicas, né? A gente está fazendo isso hoje em dia pela internet, né? Mas tomar a rua, né, de novo, né? Eu acho que esse vai ser um desafio pós-pandemia, né? A gente tomar a rua de novo, né? Usar as praças, usar as ruas, as esquinas, como lugares não de medo, né? Mas como lugares de esperança. Eu acho que é isso. A Joyce está aqui falando, André, talvez por isso nossos monitores do NEABIT frequentemente se referem ao núcleo como família, subversão e cuidado. Incrível. Eu acho que é isso, Joyce. Poxa, incrível. É isso aí. Eu acho que é isso aí mesmo. Perfeito. E partiu deles, sabe? Essa coisa da família NEABI, aí, é claro, a gente incorpora, ora pensando, ora sem refletir muito, mas agora encaixou perfeitamente com o que você falou, né? Então, seja numa esfera de uma angústia extremamente pessoal, que às vezes eles vêm lá para contar algo que viveu em família, ou viveu né, com um namorado, namorada, enfim, ou vivenciou dessa maneira íntima, ou então com verdadeiras revoltas, porque aconteceu tal coisa em tal país, em tal cidade, em tal instituição, né? E aí, imediatamente, esse cuidado vem, aquela situação que ganha aparentemente calma, né? Que é uma calma do cuidado, mas ao mesmo tempo dali já sai uma ideia de uma atividade, já sai uma ideia de uma provocação. Eles gostam muito das atividades de acolhimento dos calouros, assim que a gente conquista a rapaziada que chega, justamente nesse sentido. Eu acho que eles enxergam a subversão daquilo. E muitos falam disso, é um lugar, acho que eu vou me entender como uma luta, que eu acho que sempre foi minha. Cansei de ouvir isso com alunos que chegam. Ao mesmo tempo, alguém me escuta quando eu quero lutar, entendeu? Acho que encaixou um pouquinho, se eu não viajei demais, acho que encaixou na tua fala. Achei perfeito, perfeito. Acho que é exatamente isso. Exatamente isso. Que legal. Ótimo, ótimo. Muito bom. Tá, e a Ana Vitória que não me deixa mentir, foi assim que ela foi pescada pelos colegas. É isso, a gente está buscando caminhos, né? Eu fui lembrar de Cosmorama, você se empolgou, né? Lembrou lá de várias referências aí, lançou o Rubem Alves. Bacana. Verdade, você Eu resgatou. sempre... É isso, né? A Ana Vitória tá aí, né? Declarando o quanto que ela achou maravilhoso, sensacional. Eu também fico assombrado, assim, naquele sentido bom, né? Com a sua fala. Traz uma admiração mesmo muito grande, aquele espanto da provocação mesmo pelo conhecimento também, pela busca dos caminhos, que a gente sempre sabe que é isso, né? Essa busca
pelo conhecimento, que tem uma desobediência, né? Conhecer é desobedecer, porque é conhecer aquilo que ainda não é conhecido, não é sendo bem nietzschiano também, né? É não reduzir o que a gente está ali descobrindo a algo já conhecido, né? Mas é realmente se deparar com o que é outro, né? Então, esse caminho aí dessa educação crítica que a gente tenta articular em vários sentidos, radicalmente crítica, né? Inclusive crítica da crítica, que nunca acaba, né? Desdobra em muitas críticas possíveis, mas uma educação enfim, que implica essa abertura, né? A diferença, né? Enfim, e implica o cuidado, implica a criação de novos espaços de acolhimento, subversão. Eu achei muito bacana o jeito como você trouxe. Eu me identifico muito com essa visão, né, de que as angústias, elas não precisam ser patologizadas, mas elas podem ser lidas nesse sentido aí filosófico existencial. Minha referência para isso, até menciono rapidamente lá no videozinho que eu botei, é o Paul Tillich, né, também para mim uma grande... A ideia da ansiedade como ameaça ao ser, né? É tudo aquilo que é o não ser. Ele então, fala dessa coragem de ser, né? E a coragem de ser é isso, né? É afirmar a vida a despeito, apesar da negação da vida, né? Tem algo aí muito... É isso, a gente sabe que a gente acaba um dia e segue... Mas é isso, né? Esse argumento terapêutico, eu também venho me perguntando muito, né? O quanto que só essa tomada de consciência dá conta de algo, né? Porque também quando a gente está ali se deparando com o nosso sofrimento, ou um sofrimento coletivo, inclusive que está para além do nosso controle, quando a gente se sente impotente diante de tanta coisa, aí é isso, né? Tentar resgatar de novo as nossas potências, é resgatar de novo o que já se fez, o que já se fez antes da gente. E por isso também muito bonito o seu papel como um historiador, né, da psicologia, das subjetividades, enfim, dessas nossas formas de vida, né, e que coloca, enfim, questões tão importantes e se depara com absurdos, atrocidades, né, coisas muito duras, né, e que bom que você está aí, devolvo isso também, né, metabolizando para a gente tanta coisa, mastigando, trazendo, enfim, provocando, trazendo pistas, trazendo novas provocações. É isso, só agradecer mesmo. Poxa vida, e a eu gente que segue, agradeço. isso aqui é um ponto na conversa, a gente segue, né? A gente, enfim, não para por aqui, né? Perfeito, perfeito. Pedro, te agradecer, cara, te agradecer sempre aí pela criação desses espaços, né, dessa oportunidade de encontro. Eu acho que o encontro é terapêutico, né? Essa possibilidade de encontro é promotora de saúde, né? Tira a gente do isolamento, cria conexões, redes, né? Como você bem colocou, né? Familiaridade, né? E eu acho que isso é potente demais, muito potente. Obrigado, eu agradeço aí pela chance de refletir com você, você me leva aí a pensar em lugares que eu não estava pensando em pensar, né? E o resultado disso é bom, né? Muito obrigado mesmo, tá? Eu vou ter que sair daqui a pouquinho já, porque eu tenho um compromisso ainda de atendimento, mas queria já deixar o convite para quem quiser participar. No sábado eu vou estar fazendo um curso, né? Vou estar oferecendo um curso, que é uma introdução a uma psicologia antirracista. Tá as informações... Oi, tá me ouvindo, Pedro? Te ouço, sim. Oi, te ouço, você me ouve? Escutamos, sim. Travou. Eu posso repassar, vou replicar aqui nos grupos, que eu ainda não fiz isso sobre o curso diretamente, mas eu faço. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. O meu aqui travou tudo, eu não estou conseguindo ouvir. Oi, tá me ouvindo? Uhum. Sim, perfeitamente. Tá, aqui tá tudo